episódio do Histórias de Sucesso Pod. E esse é especial, porque essa mulher é um poder. Porque ela trata daquilo que é mais sensível para o ser humano depois da saúde e da família, o patrimônio. Eu tenho a honra de apresentar Estefânia Boleta. Bem-vinda, minha querida. Oi, Lilian, obrigada pelo seu convite. Adorei, né, poder participar desse podcast que já é sucesso Amém. e poder falar um pouquinho, né, sobre essa mistura que a gente tem que falar de família, saúde e patrimônio. Patrimônio, que é tão importante. Tão E importante. o legal, uma mulher falando sobre isso. É. Porque eu vejo que quando se fala em patrimônio, as pessoas imaginam a figura de um advogado, todo formal, todo sério e tal. Não que ela não seja séria, mas ela é linda, descontraída e fala de um assunto tão delicado de uma maneira fluida, simples. Eu tento trazer para esse mundo do planejamento um olhar feminino. Tá. Né? Então, é um assunto muito sério. Infelizmente, a nossa sociedade ainda ela é patriarcal. Quando a gente fala de patrimônio, a gente já idealiza o homem como sendo o dono do patrimônio, como construindo o patrimônio, né? E o advogado que vai tratar dessas ideias. Então, a gente tem que desconstituir isso. Exato. Porque a mulher, ela trabalha tanto quanto o homem para que ele possa conseguir, né, construir o patrimônio para a família. Exato. Né? Então, a gente tem que trazer esse olhar feminino, esse olhar mais leve, né? Esse olhar mais delicado, porque isso vai trazer, talvez, uma fluidez até para a gente tratar desses assuntos. E o que você faz também é uma conscientização, porque eu vejo que as pessoas, elas têm medo de falar nossa, vou falar sobre planejamento sucessório, eu não quero nem pensar em morrer. Isso mesmo. Só que a única certeza que a gente tem na vida é que um dia, espero que bem longe, isso aconteça. E como é importante a gente se preparar ao longo da vida. Fala um pouquinho sobre isso. Então, eu costumo dizer que a gente é uma certeza. Que todo mundo vai morrer um dia é uma certeza. O que a gente não sabe, a gente não fala se eu morrer. A gente tem que ter em mente quando eu morrer. Certo. E quando a gente perde um ente querido, quando a gente tem que lidar frente a frente com essa questão, a gente tem a dor do luto. E quando a gente se planeja, a gente consegue olhar para essa dor, só para essa dor. Certo. A gente não tem que enfrentar problemas burocráticos. É verdade. Né? Então, o que a gente faz em vida, lá na frente, a gente vai poder ter um respiro, a gente vai poder canalizar o nosso luto para a dor que a gente sente, para a falta que essa pessoa vai fazer, sem ter que lidar com problemas que, será que eu vou ter dinheiro para continuar pagando o plano de saúde? Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou ter que correr atrás do efetivo patrimônio da família? Será que eu vou ter que correr atrás, enfrentar questões com relação à divisão de bens? Então, a gente não vai precisar lidar com isso. Isso tudo já foi planejado. E principalmente quando está tudo aflorado. Tudo aflorado. A gente tem que lidar com duas coisas. De repente, naquele momento do luto, não é a hora certa para você tomar decisões. Exato. Né? A gente, como patriarca, como matriarca que eu falo, geralmente, quando na falta de um deles, é do outro a responsabilidade de tomar as decisões. E será que essas decisões elas vão ser tomadas num momento, de uma forma de clareza? Né? Então, eu acho interessante, a gente tem que falar sobre isso. E eu não estou falando de morte, eu estou falando de proteção. Eu falo que quando a gente faz planejamento, a gente não pensa em morte, a gente pensa em vida. Continuidade de relacionamento, Exato. Continuidade de vida, continuidade de histórias. Preservação, exatamente. Porque, principalmente para empresários, você atende muitos empresários. Muitos empresários, e quando um empresário vai lá no meu escritório, a gente marca uma reunião,
A primeira coisa que eu quero ouvir dele é: o que você quer preservar? Ah, Qual é a sua dor? O certo. que você pretende com o planejamento? Uhum. Tem empresários que querem proteger o patrimônio em si, porque eles estão em total, ainda no auge da sua atividade empresarial, Mas às vezes vulnerável. mas às vezes vulneráveis. Certo, Tem empresário que quer proteger a empresa como um todo, porque certo. é dela que vai dar a continuidade para a subsistência da família. Então, Certo. a gente vai focar na empresa. O que você quer com esse planejamento? Ah, eu quero que o meu filho, que hoje trabalha comigo, cuide disso. Uhum. Porque a minha outra filha, um exemplo, é médica. Ela não Certo. vai querer assumir isso. Então, Uhum. vamos deixar que essa pessoa que conhece a empresa, que sabe quais são os entraves, qual é a burocracia, qual é o dia a dia da empresa, é ele que vai dar continuidade àquelas relações operacionais da empresa. E quantas vezes, né, acredito que você tem até exemplos para dar de pessoas que não pensam nesse planejamento sucessório e vem um falecimento e quem passa a integrar a empresa nunca teve um contato com a empresa. Sempre recebeu os frutos da empresa, Exato. mas nunca administrou aquela empresa. Aham. Então, a partir do momento que uma pessoa que não tem familiaridade, que seja um filho, que seja um neto, com aquela empresa, ela vai querer dar, hã, ela vai querer tomar decisões que ela nem poderia, porque ela não tem a expertise para fazer isso, Sim, né? E ela tem tanto direito quanto o outro. Só que certo. se você prepara a sucessão dentro dessa empresa, quem vai efetivamente tomar as rédeas disso? É a pessoa que está lá dentro, que vai administrar e que sabe efetivamente o que ela precisa fazer para dar continuidade. Foi Foi preparada. preparada. Porque às vezes determinados sucessores são preparados, mas de fato, não de direito. Eu falo que existe uma grande diferença entre herdeiro e sucessor. Ai, fala sobre isso. Adorei, adorei. Um exemplo, esse é um exemplo clássico. Você constituiu seu patrimônio, sua empresa, teve 3 filhos, né? Vamos por um exemplo assim, para que todo mundo possa entender de uma forma mais lúdica, mais real. Construí uma empresa, tenho 3 filhos, um filho trabalha comigo, o outro filho resolveu ser médico, a outra filha não, casou, cuida da casa, cuida dos filhos. Na minha falta, os 3 eles são herdeiros. Então, Certo. todos têm direitos iguais, inclusive de ingressar na empresa, se assim a empresa determinar. Só que ao invés de você ter um proprietário, você vai passar a ter 3 3 sócios. sócios, cada um pensando diferente. E Um que não quer saber, né? Que é médico, que não entende nada daquela empresa, digamos, uma empresa de transporte. A outra que também vai deixar a decisão para quem? Para o marido, porque ela não quer se envolver, ela quer cuidar da casa dela, cuidar dos filhos. Então, aí você pode ter eh, visões diferentes. E o que certo. acontece? Você pode entrar em conflito. Sim. Uma vez você entrando em conflito societário com os outros sócios, a empresa, ela trava, Padece, padece, né? com certeza. Então, assim, a estruturação de um planejamento para empresários começa dentro de um bom contrato social, que é uma das ferramentas do planejamento. Então, a gente consegue estabelecer isso. Quem está aqui dentro? É o filho que cuida, quem que vai administrar? Uhum. Quem que vai ter poder de voto? Quem que vai ter poder de gestão? Esse filho. Os outros, eles não vão deixar de ser herdeiros, mas eles não vão ser os sucessores Não estarão na na administração. administração da empresa. E Isso. quando se trata, por exemplo, de um planejamento sucessório visando só proteção de patrimônio, como é o papel da mulher nessa questão? E Lilian, eu vou contar assim, dentro do meu escritório, eu já fiz vários projetos envolvendo holding, envolvendo doações, envolvendo testamentos. O papel, a palavra final é sempre da mulher. É mesmo? É. De vários projetos que eu já fiz, eu tive acho que uns 3 ou 4 onde quem deu a palavra final e virou para o marido e falou: nós precisamos disso, foi a mulher. Por quê? Porque ela sabe o que é manter a família unida.
Certo. né? Ela tem essa preocupação. Sem Porque dúvida. na falta dela, será que os filhos vão continuar cuidando daquele companheiro de vida? Será que eles vão dar continuidade à preservação do patrimônio? E se ela não for a primeira a partir, ela vai querer os filhos perto. E uma briga, uma divisão, ela não vai. Ela pode perder a convivência ou com um, ou com outro, ou com determinado, né? Ou com netos, porque isso envolve o quê? O amor maternal, a necessidade de você estar juntos, Sim. né? Você não tem esse olhar, ai, quanto que isso vai me custar? Qual é o meu benefício? Não, o benefício da mulher é manter a família unida, A a segurança. segurança, E até né? porque uma coisa é o núcleo familiar. E nem todo mundo tem a sorte de ter os agregados favoráveis Então, também. esse é um problema. Ai, mas o meu filho, a minha nora casou, minha nora não tem direito ao meu patrimônio. Ela não pode ter direito imediato, mas ela pode influenciar o filho nas decisões que ele tem que tomar. Futuras, isso. Entendeu? Então, assim, não é só dos filhos que a gente está falando. A gente está falando dos agregados. Do Porque contexto geral. eles têm, legalmente falando, eles têm, além de ter o domínio, vamos dizer assim, o domínio psicológico, amoroso, eles têm um direito por lei, porque eles Sim, podem vir a ser herdeiros daquele patrimônio, exato. né? E dentro de um planejamento a gente consegue evitar isso. Olha que A gente bacana. consegue até evitar que os genros, as noras, tenham acesso a esse patrimônio. A gente não tem nada contra o genro e Não, nora. né? Nada, Muito nada, pelo nada. contrário. Aliás, eu tenho, graças a Deus, um ótimo genro e uma ótima nora. Mas uma das coisas, por exemplo, que eu instituí na época que eu estava à frente das empresas é que os agregados nunca poderiam trabalhar nas empresas. Os agregados nunca poderiam fazer parte do quadro societário da empresa. Exatamente. O que não significa dizer Que que, não são na herdeiros. qualidade de herdeiro, se isso Exato. vier a acontecer, eles não vão ter direito às cotas, né? Ao valor das cotas. Ninguém está aqui para prejudicar ninguém. Exatamente. Mas você consegue barrar, sim, que eles adentrem ao quadro societário de uma empresa. E isso foi muito legal, porque cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem suas tarefas profissionais à parte, Isso. e eles são ótimos aconchego tanto para o meu filho quanto para Sim. minha filha. E são ótimos, acredito que é um ótimo genro, Exato. uma ótima nora, ótimos pais dos seus netos. Exato. Né? Mas o que não significa dizer que eles precisam necessariamente participar da administração do patrimônio que vocês construíram. E essa ideia minha nem foi criação minha, não. É porque eu venho de quando eu era bem jovem, eu trabalhava no mundo corporativo e eu vi isso acontecer. Então. E aí eu fiquei com isso na mente. Quando eu tiver minha empresa, isso não vai acontecer. E olha, eu era jovem, hein? Então, e hoje, por coincidência, eu até fui atender um cliente e a gente discutiu justamente sobre isso. Como evitar? Falei, você não vai evitar que ele tenha acesso Sim. ao valor patrimonial, mas você consegue evitar que ele tenha participação societária. Sim. Né? O que são coisas totalmente distintas. Totalmente distintas. Né? Porque direito é direito. Agora, tomar decisões é para quem está no métier. É para quem conhece da história, né? Que legal. Mas tem uma questão que você me falou e que eu fiquei, assim, encantada. E eu já falei para você que você vai fazer isso para mim uma hora. Que é o planejamento, porque existe o planejamento sucessório e existe o planejamento de vida. De vida, sim. E eu falei, gente, como que as pessoas não pensam nisso? Por quê? Se nós estamos vivendo cada vez mais, eu provavelmente vou passar dos 100, Jesus me escute. E aí, quem vai gerir o meu patrimônio em vida se por algum motivo eu não tiver condições de fazê-lo? Isso. Tá certo? Tá certo. Então, por exemplo, sei lá,
N Por N motivos. motivos, né? Uma Fala doença. sobre isso, porque você, eureka, quando você falou isso, eu falei, gente, eu vou fazer isso pra mim. Não é? É isso. E Ninguém tá ninguém se preocupa livre. com isso, né? Ninguém. E olha para você ver como a influência dessa longevidade da população isso daí foi influenciado, inclusive, pela longevidade. A gente teve uma lei, agora eu não vou me recordar o número, mas que foi sancionada em abril desse ano, ou seja, a gente está aí, vamos por 2 Recente. meses, né? Certo. Que chama Lei Direito dos Pacientes, né? Então, que você pode instituir a sua autocuratela. Olha que legal. Então, ao invés de você esperar que alguma coisa aconteça, que você tenha que entrar com um processo judicial, onde o juiz vai determinar quem vai ser o seu curador, você já deixa isso registrado através de uma escritura pública de autocuratela, Eu achei onde você sensacional. determina. E você não precisa ter um curador, Posso ter vários. vários. Você pode determinar um filho que você tem mais, vamos dizer, Afinidade. afinidade, para que ele controle as despesas da sua casa, Aham. as despesas com o seu tratamento médico. Você pode nomear um outro filho que está dentro da sua empresa para que ele tome as decisões atinentes ao andamento da sua empresa. Que Né? legal. Os dois podem decidir sobre a venda de determinado bem, sobre a venda de determinado imóvel, para que dê continuidade a alguma coisa que precise ser feito. Ou seja, você determina, você sabe quem pode acolher, né? Quem pode ser responsável por determinado tópico Eu achei dentro isso. do seu patrimônio. Gente, isso é uma nova cultura, é um novo E pensamento. você percebe que a ideia disso é a mesma ideia do planejamento que você faz para quando você não estiver mais aqui. Exato. É desburocratizar, é tirar de um terceiro que você não conhece, e a gente aqui está falando de um poder judiciário, Exato. de um juiz que você Aham. nunca viu, É. que não sabe o que acontece dentro da sua casa. Aham. A decisão, você vai tirar dele a decisão do que você quer que aconteça. Ou seja, você Você tomou as toma as rédeas, rédeas. É né? Em demais. vida, É. depois, né, em morte, depois que você não estiver mais aqui. Então, também é uma ferramenta. E a gente tem também a DAVE, que é as diretrizes. Agora me fugiu o nome. Não é de últimas vontades. É diretrizes, vamos pôr assim, né? Diretrizes de última vontade, onde você determina o que você quer com relação à sua saúde. Aquelas decisões. Tá. Eu vou ser entubada, não vou ser entubada, quero ser cremada, não quero ser cremada. É o que a gente chama de testamento vital, Certo. que produz efeitos, que você não precisa falecer para que ele produza efeito. Entendi. Então, são duas coisas distintas, mas que andam de mãos dadas. E né? podem ser feitas de forma concomitante. Sim, os dois. Faz Tá. uma escritura pública que determine essa administração, mas essa questão patrimonial e o testamento vital, onde você determina coisas relacionadas à sua saúde. Olha, eu ficaria horas falando com você, mas é porque esses temas são. Eu adoro esses temas. Mas, como o nosso tempo está acabando, eu ainda quero que você fale sobre um ponto super importante, que é a quebra da crença de que um advogado, para fazer esse planejamento, ele é caro. Porque eu vejo o seguinte: caro é você ter que pagar de uma vez só, muitas vezes, um imposto absurdo porque você não se Sem ter. programou. E sem ter. Sem ter. Porque você mal recebeu a herança, você já vem junto e antes, normalmente, um valor para ser pago. Sim. Então, fala um pouquinho, obviamente, não vamos entrar em questões de honorários, mas por que é importante se planejar, né? Porque dá para você ir diluindo, como que funciona isso? Na verdade, quando a gente fala em planejamento, a gente fala de várias ferramentas, né? Então,
vamos pôr assim, quando a gente tem esse estigma do planejamento ser caro, a gente está falando de uma holding, tá? Certo. Onde é uma estrutura societária e ela pode ser, sim, mas não vamos dizer caro, porque a gente não pode falar de preço, a gente tem que falar de valor. O que é caro para você? Exato. Né? Primeiro ponto. Mas dentro do planejamento é a ferramenta que mais vai precisar de recursos para que a gente consiga montar esse projeto, tá? Certo. Mas a gente tem doação, tem testamento, que é super acessível, Tá. né? Porque a gente vai pagar o preço de uma escritura pública, os honorários são infinitamente maiores, e você vai. E pode ser que quando você tenha que Os tomar. honorários menores, na verdade. Menores, isso, desculpa. Os honorários de um planejamento são menores em termos de percentuais, né? Certo. E você consegue se planejar. Olha que legal. Você não precisa ter uma liquidez imediata, como no caso de um inventário, onde vai abrir o inventário, você vai ter que pagar aquilo em 60 dias, porque senão você não tem acesso. 60 dias. 60 dias. Ou seja, tudo que você não planejou a vida inteira, os seus herdeiros vão ter Vão que ter dar conta em 60 dias. E às vezes nem tem, né? Não tem, Lilian? não tem. Eu acho assim, o maior problema do inventário, mas o imposto é o mesmo. É o mesmo, só que às vezes você não tem aquele dinheiro. Exato. Você vai ter que vender um bem para fazer. Ao passo que no planejamento você consegue se planejar. Sem dúvida. Né? Você consegue fazer uma coisa de cada vez, você não precisa fazer tudo de uma vez. Uhum. Né? Então, assim, dizem que um inventário, ele costuma levar de 20% a 30% do seu patrimônio em custos. Certo. Um planejamento, você consegue reduzir isso pelo menos pela metade e você consegue se planejar. Diluir. Qual é a etapa que você vai querer fazer hoje? Hoje eu vou fazer isso. E amanhã? Amanhã nós vamos fazer isso. Por isso se chama planejamento. Por isso a gente está falando de planejamento. E aí você pode fazer isso em 1 ano, 2 anos, 3 anos, de acordo com a necessidade do cliente. De acordo com a necessidade e de acordo com a dor. Eu já tive clientes que chegaram para mim e falaram, eu quero holding. Mas o seu caso não é de holding, o seu caso é de planejamento, é de testamento. Olha, que bacana, que então, bacana. o que ele esperava gastar, obviamente, o testamento não evita inventário. Certo. Mas a gente consegue reduzir burocracia, vamos por assim. Entendi. Que tempo é dinheiro, né? Sem dúvida. Mas assim, então a gente precisa quebrar esse estigma de que planejamento é para rico. Não é. Planejamento é para quem precisa de uma segurança e para quem quer deixar a família protegida na sua ausência. Você diria que é um ato de amor também? Um ato de amor. Que bacana. Hoje, vendo, né, diante de tudo que eu já passei nesse mundo, dos clientes que eu já atendi, dos casos que eu já estudei, é o maior ato de amor que você pode fazer com a sua família. Que legal. E onde as pessoas te encontram? Redes sociais, eu tenho Instagram, stefania.boleta. Boleta com 2 T's. 2 T's. Isso. E lá tem todos os contatos, né? Os meios de acesso. E a gente vai ser um prazer. Eu recebo no meu escritório, conheço um pouquinho da pessoa. Pessoal que é de fora, você faz atendimento online. A gente consegue fazer. E eu tenho um casal que eu tô atendendo que é de fora. Certo. Né? Então a gente. E hoje em dia é tudo online. Então, todos os atos burocráticos que a gente precisa praticar dentro de um planejamento. Até um testamento você pode fazer online. Que bacana, você né? faz tudo online, então a pessoa pode ir do Brasil inteiro, eu consigo atender. Isso é legal porque às vezes a pessoa na cidade tem algumas questões ali, porque é conhecida e tal. Às vezes uma cidade pequena, não quer saber, né? Não quer de repente abrir isso, enfim, não quer que isso se torne uma notícia pública. Está lá, doutora Stefania Boleta, isso. Pronta para atender e ajudar as pessoas. Essas famílias que queiram se planejar. Então, deixa uma mensagem final aí para essas pessoas que queiram buscar você e por quê. Eu acho que o planejar, ele é como você já disse, é um ato de amor. É o que você pretende deixar. Você pretende deixar. O que você pretende deixar para sua família? O seu legado? Né? Quando a gente fala de planejamento, a gente fala de legado. E a gente fala de histórias que vão continuar a se perpetuar porque a família vai estar unida. Então, é convivência,
é legado, é proteção e é amor. Se eu pudesse resumir o planejamento sucessório, eu acho que essas 4 palavras seriam os pilares. Muito bom. Gente, que delícia de papo. Espero que vocês tenham gostado, que tenha aí tirado dúvidas das pessoas. E procurem a doutora Estefânia, que ela está sempre de braços abertos, é uma profissional incrível. E essa foi mais uma história de sucesso. Pode, eu vejo vocês no próximo episódio. Até lá.